Então nesse curso de expressão verbal, nós vamos aprender justamente isso. E o que nós vamos aprender? Olha, nós vamos aprender técnica, é assim, ó, é técnica para se comunicar. E tem muitas técnicas de comunicação de verbal que nós não utilizamos, e nós vamos aprender a utilizar essa técnica de expressão verbal. Bom, e vamos começar assim, olha, vamos dar uma pincelada numa história a respeito do histórico do ser humano. Os bebês, quando eles nascem, vocês perceberam que os pais conhecem os bebês pela expressão, mas não pela expressão verbal do bebê, que ele ainda não fala. Mas o bebê, ele olha, ele reconhece, quando ele está com fome, ele chora. Então, é uma forma dele estar se expressando. Só que o bebê é assim, ó, ele é bebezinho, então tudo bem, ele pode se manifestar daquela forma. Mas quando ele vai crescendo, vocês já perceberam que é assim, ó, o que você quer? Não, que eu não estou entendendo, você tem que falar o que é. Então você vai ensinando aquela criança a se expressar de uma forma verbal, ela tem que falar. Por quê? Você sabe assim, ó, se eu estiver atendendo todos os pedidos dela e ela não falar, o que vai acontecer? Quando ela for uma pessoa adulta, ela não vai aprender a falar, ela não vai saber pedir. Então, é uma coisa intuitiva do ser humano, dos pais. Então, o pai fala, não, senhor, não fala o que você quer. Eu quero água. Muito bem. Quando a criança é pequenininha, quando ela fala água, quando ela fala papi, quando ela fala as coisas assim, tudo faltando um pedaço, é bonitinho, é lindo, é maravilhoso, é muito legal. Você dá risada e tal. Só que aí, essa criança, ela começa a completar 3, 4 anos de idade. Já fica uma coisa esquisita, não fica? Essa criança, 3 anos de idade, aí ele fica falando, comendo as palavras. O que você vai fazer? Você vai fazer com que ela fale as palavras inteiras. Você vai estar ensinando para ela tudo isso. Muito bem. Aí a criança começa a crescer mais ainda. Aí ela vai para a escolinha. E chega na escolinha, por exemplo, aí ela volta para casa falando gírias ou falando palavrões. Aí você fala assim, isso dói no ouvido, pô, né? Não é assim. Então eu vou corrigir. Por que os pais vão corrigir? Porque aquilo, no futuro dela, vai prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Não é verdade? Então ela vai crescendo. Muito bem. Aí ela deixou de ser criança. Aí ela vai se aperfeiçoando. E na juventude? Na juventude funciona assim, ó. Na juventude, as pessoas são diferentes, já não está se envolvendo mais com crianças da mesma idade. Então, já tem uma forma de falar e uma forma de se comunicar. Vai se comunicar com os jovens, vai aprender a linguagem dos jovens, vai aprender computador, vai aprender o Facebook, o MSN. Então, na juventude, ele vai se comunicando, todos nós vamos nos comunicando com os jovens da nossa idade, da nossa vivência. E a gente vai aprendendo, vai namorando, vai falando aquelas gírias que é normalmente da idade, vai sempre aperfeiçoando. Você já viu um jovem falar assim, gugu, dadá? Coisa mais feia, sem cabimento. A pessoa, um menino de 14, 15 anos de idade, falando gugu, yeah. Isso eu posso falar, tá? Gugu, yeah, isso eu posso falar. Agora, gugu, dadá, se comportar que nem criança, fica chato, fica feio, não fica? Então, mas tudo isso é uma forma de evoluir, certo? E também o palco é diferente, o cenário é diferente, ó, tudo vai ficando diferente. Por exemplo, o jovem com 15, 16 anos de idade, ele já começa a ter um sentimento no coração que é de namorar. Aí ele gosta de uma menina, só que assim, ele não sabe como chegar, ele não sabe como falar, ele não sabe como que ela vai receber. O que acontece? Obviamente ele vai procurar com os seus amigos, com os seus colegas, ou com uma outra pessoa do sexo feminino, para saber exatamente o que ele vai falar. Isso, ele vai evoluindo a linguagem dele. Ele vai sabendo. Você já ouviu falar assim, aquele cara tem uma lábia, já ouviu falar, uma lábia terrível. Por quê? Porque ele está aperfeiçoando a sua forma de expressão verbal. Certo? Muito bem. Agora, na fase adulta, também é a mesma coisa. Aí você é adulto, você já não fala como jovem, que nem eu, por exemplo,
Fica falando aí, ô mano, eu não sei o quê, é uma linguagem de jovem, porque eu nem sei se é essa expressão do mano ou meu irmão, se o jovem usa isso, acho que não usa mais. Né? É um outro tipo de expressão. Então, a forma de eu me expressar verbalmente já mudou. Já passou da infância, já passou da juventude, agora eu tenho um relacionamento. Eu sou uma pessoa casada, eu tenho uma forma de falar, eu sou pastor, eu sou empresário, eu ministro as pessoas, eu converso com outras pessoas, eu falo de problemas. Então, a linguagem ela vai se aperfeiçoando, certo? Legal. E nesse desenvolvimento vai formando o caráter. Aí, através da expressão, da comunicação, o caráter é que vai sendo desenvolvido. Por exemplo, se a pessoa vive num ambiente onde só tem palavrão, o caráter dela vai ser aquele caráter, assim, de falar palavrão. Palavras pejorativas. Por quê? Porque ela aprendeu aquilo. Foi aquilo que ela aprendeu. Ela não desenvolveu, ela não passou para uma outra fase. Ficou naquilo. Então, na nossa fase adulta, nós estamos desenvolvendo o nosso caráter para o futuro. Muito bem. Bom, todas são fases do ser humano onde ele é aperfeiçoado. Todos nós buscamos, assim até instintivamente, desenvolver o nosso sentido de comunicação com as pessoas. O Chacrinha falava assim, ó, quem não se comunica, se trumbica. Não é verdade? É a expressão verdadeira. Quem não tem a capacidade de se comunicar, vai se estrubicar no meio do caminho. Não tem como. Então, isso é uma coisa intuitiva nossa, de se comunicar, de falar. Só que é o seguinte, quando nós tomamos assim, ó, eu quero aprender a me comunicar com as pessoas, ou seja, pessoalmente, ou coletivamente, ou num púlpito, ou aí numa convenção, ou numa oratória. Existe algo que cresce, que é um gigante na nossa vida, na hora de nós estarmos nos comunicando. Chama-se medo. Dá um medo. O dia que chegaram para mim e falaram assim, pastor Lucas, você vai ministrar a primeira vez, eu falei, na hora, você falou assim, ó, tudo bem, tudo legal, sem problemas. Mas depois se levanta, aquela sombra negra assim, fala assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, e agora? Começa a crescer dentro do nosso coração, assim, ó, aquele medo enorme. Aquele gigante começa a tomar forma assim na nossa vida, que eu não sei o que vai acontecer. Aí dá aquela palpitação no coração, dá aquele medo, dá aquele terror no coração. E é isso que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando a respeito do medo. Será que o medo ele é incontrolável? Isso tudo é na hora de nós nos comunicarmos. Será que não tem uma forma de enfrentar o medo? Será que ele vai ser persistente? Será que na hora que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou sentar diante do meu entrevistador, será que aquele medo vai tomar conta do meu coração? Eu vou começar a suar, não saber o que falar, não sei o que, vou começar a chorar, não sei a minha reação. Será que tem como você dominar o medo? Sim, tem como dominar o medo. E, pode falar. Nós vamos chegar lá, mas é assim, ó, o medo. Em primeiro lugar é o seguinte, ó, o medo é bom você ter medo. O medo, ele faz com que você seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa cuidadosa. O problema todo é quando esse medo, ele toma um tamanho gigantesco e faz com que você pare, com que você não ande, com que você não caminhe, aí ele já virou um terror, aí já virou um pavor. Tem pessoas que falam assim, ó, eu tenho um pavor tão grande de falar, meu Deus, a hora que eu tiver que chegar lá na frente e falar alguma coisa, me dá um medo, me dá uma escuridão. Tem como você controlar tudo isso. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Então, nós vamos estar focalizados no medo, certo? Muito bem. Olha, todos nós temos medo na nossa vida. Por exemplo, é fácil você chegar aqui na igreja e falar assim, pastor Lucas, você vai ministrar no domingo. Ah, beleza. Eu conheço o Antônio Carlos, eu conheço o Marquinhos, eu conheço todos vocês me conhecem, beleza.
Eu não vou ter medo, eu vou preparar a minha ministração e tal, mas eu não vou ter aquele medo. Agora, assim, ó, dá para você pregar numa igreja batista lá na Água Branca? Eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? Aí, obviamente, você vai falar assim, eu vou. Agora, lá é diferente. Espera aí, meu. Lá são pessoas que não te conhecem. É algo que você não domina. Não domina naquela situação. Agora é o seguinte, ó, pessoas que você não conhece. Pessoas que você fala, meu, Igreja Batista, rapaz, os caras conhecem, meu. Os caras conhecem a palavra. Tem gente que está há 50, 60, 40, 30 anos, os caras dão aula na escola bíblica, meu, e aí como é que vai ser? Mas eu falei que eu vou. Então a situação, ela é diferente. Aí bate aquele medo. Meu, já pensou chegar lá, ter 600 pessoas para você ministrar, e você, se você falar besteira, vão ficar assim, meu, escola bíblica, então, não assisti nenhuma aula da escola bíblica. Bíblia, então, eu pego a Bíblia de vez em quando, à noite, antes de dormir, leio o Salmo de número 23 e acabou, ponto final. Essa é a minha leitura da Bíblia. Estudo bíblico eu nunca fiz. O que acontece? Olha o medo. Meu, eu nunca fiz. E lá o pessoal, como é que vai ser? Lá eles não batem palma. Lá na Igreja Batista, não dá para mim ficar falando, glória a Deus, aleluia. O pessoal vai receber do jeito deles. E como é que vai ser essa situação? Aí o medo, ele começa a tomar uma forma maior. Por quê? Porque aquele ambiente, ele é hostil para você. Certo? Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos que ter alguma coisa no nosso coração que é assim, ó. Os maiores oradores que vocês conhecem, pode falar do maior orador, o maior orador que vocês conhecem. Uma pessoa que se admira quando está lá no palco. Essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela sentiu medo. Ou seja, ó, nós temos... Ou sente ainda, sente o peso da responsabilidade. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, é assim, ó, você tem que se colocar assim, ó, o medo não é só eu que sinto. O medo é inerente a todos nós. Então, peraí, eu não sou um cara medroso, eu tenho medo. Vamos colocar assim, ó, só para abrir um parênteses aqui, ó. Eu, agora, vou comprar uma moto muito a contragosto da Marinês, ela está orando em sentido contrário, ela não quer, ela está lá orando, está impedindo, não sei o que e tal. O que acontece comigo, ó? Comigo acontece assim, ó, meu, eu subo na moto, a hora que eu subo na moto, eu vejo aquela máquina pesada, eu falo, meu Deus, eu falo, rapaz, você já pensou eu estar andando na rua com isso aí, eu caí, olha só, não, olha o tamanho que vai ficando o medo. Eu caí, me machucar, eu tenho que trabalhar na segunda-feira, eu tenho um escritório para tomar conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se cair, se eu bater num carro, se eu machucar alguém, olha só o tamanho do medo que está sendo, meu, vai acontecer, não sei o quê, pronto, sabe o que é melhor fazer o seguinte? Eu vou comprar moto, coisa nenhuma, deixa quieto, acabou, ponto final. Não, mas eu não desisti, não. Eu não vou comprar, eu não quero nem saber, porque o medo já tomou conta da minha vida. Aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, para mim já se tornou um monstro, que eu já coloquei na minha cabeça, que eu sou o único cara que tem medo de andar de moto, que todo mundo nasceu andando de moto, todo mundo, ninguém cai da moto, o único cara que vai cair da moto sou eu. Agora eu vou voltar um pouquinho atrás, eu fiz um curso de pilotagem defensiva, e a pessoa que estava dando o curso, ele é piloto profissional. Ele falou, meu, cair faz só para quem anda de moto, para quem anda de bicicleta. Não tem jeito. Exatamente, ele estava falando isso. Não tenha medo de você cair da moto. Agora, a única coisa, que é a coisa mais feia, eu falo assim, ó, a coisa mais feia que tem no motociclista é ele cair com a moto parada. Está lá na moto, pá, cai, porque vai ficar todo mundo olhando e vai assim, ué, o que aconteceu? Eu quero sozinho na moto. Aí você vai pegar, se você tiver força, hein? Se você tiver força para levantar a moto, beleza. Você vai pegar, vai passar vergonha, não vai olhar nem para os lados, vai pegar e vai embora. Mas se a moto for pesada e você não conseguir, e um monte de gente vir lá e te socorrer, vai ser uma coisa. E ele falou assim, ó, sabe qual é o problema de cair com a moto parada? A maior parte é o cardaço.
aquilo lá enrosca na corrente, meu amigo, você vai para o chão direto. Ou se não, tem uns que tem mania de pegar em terra fofa e colocar o suporte e deixar a terra, vai afundar a terra, acabou, ponto final. Então assim, então o medo, ele vai começando a ficar maior, ele vai começando a ficar grande. Aí você olha as pessoas que estão andando de moto, estou falando a minha experiência no momento, tá? Aí você vejo os caras lá de moto e fala, meu, isso deve ser difícil demais. Rapaz, o cara para fazer a curva, meu, o cara deita, você fala, eu não vou conseguir isso, eu vou cair no chão. Então, o medo está ficando maior. Agora você vai ter que resolver assim, ou eu vou ou eu não vou. Não tem como. Mas quando você sabe assim, que o medo, não só eu que tenho, ninguém nasceu sabendo andar de moto. Ninguém nasceu sabendo falar. Todos nós fomos ensinados. Nem andar. A criança, quando começa a andar, ela começa a cair. Você já viu isso? Ela começa a cair, cai, não sei o quê, você socorre, você levanta e tal, mas ela vai cair um monte de vezes. Agora, nós mesmos, quantas vezes nós não caímos à toa? Você está andando, às vezes você escorrega, cai, tropeça, cai no chão. Faz parte da vida. Então, assim, tenha isso com você. O medo de falar, de se expressar corretamente, esse medo, não é inerente somente a você, é a todos nós. Certo? Então tenha isso, não é só eu que tenho medo, não. O pastor Lucas tem medo, o bispo tem medo, o pastor Wilson tem medo, o pastor Rodrigo tem medo, todos nós temos medo. Agora o que nós vamos fazer é trabalhar este gigante negro na nossa vida. Amém? Agora é o seguinte, tem dois tipos de oradores. Tem o orador real. O que é o orador real? O orador ou comunicador real? É aquele que tem defeitos, que tem qualidades, que tem medo, que às vezes tropeça na leitura, comete falhas. Esse é aquele que expressa realmente. Agora tem aquele que é o imaginário. O imaginário é o seguinte, apesar dos defeitos, ele se sobressai nos defeitos. É assim, tem um monte de defeito, tem um monte de dúvida, tem um monte de medo, mas só que eu vou me sobressair a tudo isso. Eu vou ultrapassar tudo isso na minha vida. Eu vou procurar fazer o melhor na minha vida. É difícil, agora eu vou colocar assim, só um exemplo. O Antônio Carlos está trabalhando com construção, tá certo? Então vamos colocar assim, ele vai lá, está trabalhando com vidro agora, está fazendo curso de vidro. Mas ele vai pegar aí um vidro para colocar num prédio, tá certo? Ele vai falar assim, é difícil, vai ser muito difícil colocar isso aqui, vai dar um trabalho enorme, vou ter que contratar pessoas, isso e aquilo, tal. Não vai dar para fazer, não vai dar para fazer. Agora ele vai fazer assim, eu vou contratar o cara, eu vou contratar o melhor vidraceiro, eu vou contratar uma equipe, nós vamos lá, nós vamos pegar, está se sobressaindo a todos os seus limites. O real, aquele real é assim, não tenho como fazer isso. O imaginário é aquele, não, eu tenho como fazer isso, que eu vou conseguir sim. E nós, quando nós vamos nos comunicar, quando nós vamos expressar os nossos sentimentos e as nossas vontades, nós temos que ter isso. Eu vou me sobressair a isso. Eu estou com medo de fazer, mas é o seguinte, mas eu vou fazer. Eu vou errar, eu vou pagar o preço pelo meu erro, mas eu não vou desistir de forma alguma de expressar aquilo que está no meu interior. Certo? Oi. Pode, lógico. Ah, certo. Uhum. E o que me impressionou é que foi um rapaz dos seus 20 e poucos anos, e ele não conseguia falar, ele tinha uma gagueira terrível. Então, para ele ter ido ali, na frente de 4 superstars lá, americanos, que são juízes, Mariah Carey, outros gigantes da música, aquele menino mal conseguia dizer a música que ele ia cantar. E aí conta uma história toda de vida, tal, né? Eles fazem uma matéria em cima daquela pessoa que é interessante, e nesse caso foi lá na casa dele, entrevistou os pais e tal. E o menino dos 4 anos, a partir dos 4 anos, não deu um branco nele, deu alguma coisa que ele não conseguia mais se comunicar, a gagueira terrível.
Então aí perguntava-se assim, mas como que esse menino vai cantar, gago? Não, aí quando ele começou a cantar, além da voz ser maravilhosa, o menino afinadíssimo, e ele foi aprovado, ele cantava com uma expressão tremenda, com uma facilidade, e aí impressionou todo mundo, porque falando não saía nada. Cantando, ele se expressava, ele se comunicava, tanto que os 4 jurados choraram, porque a música, né, o canto emociona, transmite verdades. As verdades que ele não transmitia falando, as argumentações que ele não conseguia ter numa conversa, ele tinha cantando. Então, até um dos juízes falou assim, canta sempre, fala com as pessoas cantando, né, que você vai se comunicar. Então, parece que acontece alguma coisa emocionalmente que impede. E quando entra numa zona de domínio ou numa zona confortável, a pessoa que seja confortável, que esteja no coração, ela se expressa melhor. Acho que tem um pouco a ver, né, com esse conforto, né, com essa facilidade de isso falar. mesmo, é isso mesmo. Esse microfone vai ficar aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, aí fala com o microfone, que é mais fácil, assim o Beto grava todinha aqui a nossa aula, tá bom? Não, mas isso é verdade mesmo. Mas na realidade é assim, ó, ele sobressaiu nos limites dele. Ele colocou que ele poderia fazer, que ele ia fazer, que ele ia enfrentar aquela gagueira, que ele ia superar aquilo. E o que aconteceu? Aquela pessoa imaginária sobrepôs aquela pessoa que é real. Realmente ele é gago, realmente ele não consegue falar, realmente ele é limitado, só que ele sobressaiu a tudo isso. Ele não teve, ou seja, ele venceu o medo. Certo? Agora, nós vamos falar aqui a respeito de como é que nós vamos vencer esse gigante, que para nós chama-se medo. Primeiro, quando o medo aparecer, encare-o normalmente. Encara normalmente o medo. É como eu falei, você não é o único que tem medo. Encara normal, olha, eu estou com medo, mas eu não vou deixar esse medo estar aqui junto comigo. Eu vou vencer esse medo, eu vou vencer essa situação. Encare de uma forma normal, não se apavore, não fique apavorado, que você é o único que vai acontecer. Não, calma, respira, relaxa, controla o excesso de medo. Por exemplo, vamos colocar uma situação assim, ó. Você se encontra numa situação onde você vai lá, bateu o carro, está dirigindo o carro, bateu o carro, tal, aquela coisa toda, aconteceu de fato aquilo lá, tem alguém machucado no meio do caminho, aí você sai do carro apavorado, não sei o quê, e olha, precisa fazer isso. Se você deixar o medo tomar conta de você, você não vai ajudar nada a situação. Agora, por pior que seja a situação, por pior que ela seja, procura controlar o medo. Calma, respira, mesmo que à sua volta parece que tudo está ruindo, que tudo está caindo, mantenha-se calmo. É difícil? É difícil, mas na hora de você expressar naquela situação, você tem que ter calma, certo? Vamos lá. Muitas pessoas que nós admiramos tiveram ou têm medo em algum momento da vida. Vamos colocar assim, ó, agora eu vou passar as minhas experiências, tá? As minhas experiências agora. Eu andava de bicicleta quando eu era jovem. Aí um dia, uns 12 anos atrás, eu falei assim, eu vou voltar a andar de bicicleta. Eu pegava a bicicleta lá no quintal, lá eu caía no chão, não conseguia equilibrar nem nada. Daí um dia eu falei assim, quer fazer uma coisa? Eu vou para a rua. Eu vou andar lá na rua. Só que eu fiquei com medo, então eu peguei a bicicleta e fui levando ela na mão até um lugar mais ou menos deserto. Aí chegou ali, eu montei na bicicleta, caí, me ralei. Vinha vindo um carro na minha direção, eu falei, o cara vai passar por cima de mim. O cara passou por cima de mim, vai me atropelar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu peguei a bicicleta, ao invés de eu ir para a calçada, eu estava indo para cima do carro, mas é uma coisa que, eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. Mas eu peguei a bicicleta assim e fui na direção do carro, o cara brecou e falou, você é xarope. Eu fiquei tão apavorado, eu perdi o controle da situação, que ao invés de eu ir para a calçada, eu estava indo para cima do carro. É o pânico, é assim, ó, o medo foi tão grande que eu perdi o controle. Agora, calma nas situações. Quando você for falar, quando você for se expressar, quando você for dizer alguma coisa, tenha calma, calma.
Fica tranquilo, por quê? Porque assim, ó, você respirando, você relaxando, você tendo calma diante daquela situação, as coisas vão acontecer naturalmente. Beleza? Então, primeira coisa, calma. Tem que vencer o medo normalmente. Ele faz parte da nossa vida. Controlar o seu nervosismo. É assim, ó. Puxa, eu tenho que ir lá, mas eu quero fazer, eu quero ir lá, eu quero fazer, ou senão, puxa vida, assim. Olha, vocês imaginam, vamos colocar assim, ó, lá em cima, eu estou lá para ministrar a palavra, então eu começo assim. Aí eu olho para vocês, olhando a unha, ou senão, eu fico mexendo no meu botão, ou senão, eu fico com a mão no bolso, tiro a mão do bolso, coloco a mão aqui. Isso tudo é uma expressão de demonstrar nervosismo. Quando você, diante de uma situação, diante de uma plateia, ou diante de alguém que está te ouvindo, se você começar a fazer isso, o que vai acontecer? A pessoa não vai estar prestando atenção em nada do que você está falando. Ela vai estar prestando atenção. Você viu só o pastor Lucas? Meteu a mão no bolso lá, tirou o celular umas 4 vezes lá, ficou olhando para o celular, acabou. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou comunicar, a pessoa já se desinteressou. Então é assim, ó, controlar o nervosismo. De que forma? Primeiro lugar, ó, se descontrai. Assim, ó, descontrai, procura descontrair. Relaxa. Pega o microfone, ou na situação em que você se encontra ali numa entrevista, relaxa. Solta os braços, fica relaxado. Nada de ficar cruzando as pernas, andando de um lado para o outro, nada. Isso não vai resolver nada. O nervosismo é assim, ó, que você, por dentro, você está assim, com tanto medo, que você começa a expressar aquilo que está dentro de você. E você já imaginou, ó, que nem, por exemplo, ó, nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, eu sei porque eu fui fazer, a primeira vez que fui fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, meu amigo, você não sabe o que é medo. É uma coisa terrível, uma coisa assombrosa, era assim, ó, tinha 4 examinadores diante de uma plateia que nós estávamos mais ou menos uns 25. Aí assim, ó, eles não olham para a sua cara. Eles te ignoram totalmente. Chamaram o primeiro. Aí o primeiro sentou lá, daí eles falam assim, doutor, o que é isso? Aí olha assim para a sua cara, assim, eu estava sentado lá, falei, meu Deus do céu, rapaz, o cara não olha, o cara faz aquela pergunta seca daquele jeito. Aí eu comecei. Aí eu dobrava as pernas assim, será que eu vou ser o segundo? Será que eu vou ser o terceiro? Aí eu pegava o Código Penal, abria, só para disfarçar. Abria, falava, meu Deus, e agora? Eu suava, transpirava. Falei, meu Deus. A hora que eu sentei para fazer o exame, eu eu não sabia mais nada. O que ele perguntava para mim, eu não conseguia responder, eu não consegui nada. Não conseguia absolutamente nada. Enquanto isso, havia umas outras pessoas do meu lado, que eu sei que era assim, ó. Tinha um japonesinho, um coreano, cara tranquilo, sossegado, o cara não estava nem aí, de terno e gravata, mas você olhava para a expressão dele, você não via que ele estava nervoso de forma alguma. É lógico que ele estava nervoso, só que ele procurou relaxar. Exatamente, aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei super nervoso, a hora que eu sentei na frente, eu não conseguia responder pergunta nenhuma. Eu já sabia que eu fui reprovado, já fui de fato, fui reprovado, porque eu não conseguia responder nada, eu não conseguia. Eu estava tão nervoso, tão descontrolado, que eu não consegui responder nada. Aí passou. Aí foi para a segunda tentativa. Eu falei, agora, peraí, calma. Aí já falava comigo, calma, Lucas, relaxa. Você viu que não adianta absolutamente nada fazer isso, então espera um pouquinho, não fica olhando para o pessoal, fica tranquilo. Aí eu comecei a ficar relaxado. Aí quando eu fui fazer o segundo exame, eu passei. Mas por quê? Porque eu aprendi naquela experiência que o nervosismo não vai levar em absolutamente nada. E o que acontece? E é incrível, né? Aí eu olhava para os examinadores assim, parecia que eles estavam dando risada para mim, antes de eu fazer o exame. Vamos pegar aquele lá, vou pegar o Lucas, nós vamos detonar ele. Olha, os caras nem me conhecem, nem nada. Mas eu estava tão nervoso, que eu achava que eles estavam olhando para mim e que já iam me reprovar no exame da ordem. Então, tudo isso assim, ó, o nervosismo, relaxa, ó. Quando você estiver numa situação onde você vai ter que falar, relaxa. Fica tranquilo,
é difícil, mas fica tranquilo. Solta os braços assim, ó. Solta os braços. Tá certo? Tira um cochilo, que nem o Antônio Carlos está fazendo aí. Tira um cochilinho. Hein? Aí tá relaxado. Tá mais do que relaxado assim, ó. Tá mais do que relaxado. Calma, ó. Fica um pouquinho nervoso. Teste aí da oitavo, OAB, da ordem. e ela não conseguia passar, estudava, e estava comprometendo toda a carreira dela por causa disso, porque ela não conseguia dominar. Não conseguia dominar. E isso precisa ser dominado na nossa vida, o nervosismo. Beleza? Ótimo. Terceiro, tenha uma atitude correta. O que é atitude correta? É assim, ó, quando você estiver falando ou expondo com alguém, não fique caminhando de um lado para o outro, porque é muito complicado. Você está conversando com alguém e você está caminhando de um lado para o outro, porque os olhos da pessoa têm que ir para lá e para cá. E você corre o risco de tropeçar em alguma coisa, cair alguma coisa no chão, fazer alguma coisa errada, tropeçar no púlpito, ou alguma coisa assim, ó, corretamente. Ó, eu tomo, por exemplo, assim, ó, eu particularmente. O bispo é uma pessoa que ele assim, na hora da gravação, ele se posiciona corretamente. É correta a atitude dele. Ele fica ali, que ele sabe, é correto. Ele fica ali diante lá da câmera que está sendo filmado ele, tá certo? E ele se posiciona nos limites. Você pode ver, tem limite para ele. Quando ele vê que ele está excedendo o limite, ele fala para o Beto, olha, você que está gravando, então ele volta de novo. Então a posição correta, ou seja, se posicionar de uma forma correta. Outra coisa assim, ó, quando você estiver falando, não faça gestos bruscos, gestos violentos. Por exemplo, isso aqui, meu, dói nos ouvidos. Para quem está ouvindo, não, dói, assim, ó. É o que nós estamos falando aqui, ó, não estou falando, nós estamos falando a respeito de técnica. Uns usam, outros não usam, tá? Aí fica à vontade, cada um de usar. Mas isso aqui, ó, você pegar aqui, ó, bater forte assim, meu, isso no ouvido da pessoa que está ouvindo, é uma coisa. É legal para as pessoas que te conhecem, fala, aí vai bater, pá, 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 pá. Agora, se você estiver diante, já imaginou assim, ó, diante do entrevistador, ele fala assim, o que você sabe fazer? Eu sei fazer um monte de coisa. Já era. Vai levar bomba. Então, tem uma forma correta de você se posicionar na hora que você estiver se comunicando. Beleza? Quando você for andar, se você precisar andar, não anda de uma forma relaxada. Ande de uma forma, uma posição correta, ereta, firme, confiante. E assim, ó, quando você estiver falando com alguém, ou seja, numa entrevista, ou pedindo alguém em casamento, ou pedindo em namoro, não importa a situação, você tem que ter firmeza naquilo que você está fazendo. Não somente em palavras, mas também na sua forma de você agir, de você se posicionar também. Certo? Ser confiante, não hesitar. Ó, outra coisa, ó, não hesitar é assim, ó. Quando você estiver transmitindo alguma coisa que é verdade, você jamais pode falar assim, eu acho. Eu acho, então não é verdade. Vamos colocar assim, ó. Olha, Deus falou isso, mas eu acho. Não, assim, ó. Se Deus falou, não existe eu acho. Por quê? Você está se posicionando de uma forma totalmente incorreta. Ou seja, aquilo que está transmitindo, a pessoa fala assim, ele acha que é assim, eu acho que não é, acabou, ponto final. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com eu acho, eu penso dessa forma em algumas coisas que são verdadeiras. Vamos colocar assim, por exemplo, vai lá, olha, um profissional, para ser bem sucedido, ele tem que ser uma pessoa dedicada. Aí você fala assim, olha, eu acho que não precisa ser muito dedicado, não. Pode ser um pouquinho relaxado. Acabou, ponto final. Esse eu acho já não considera mais aquilo uma verdade absoluta. Já considera uma coisa que a outra pessoa que está ouvindo, ela pode achar que sim, e ela pode achar que não. Então, tem atitudes firmes. Se for alguma coisa que, por exemplo, que dá margem a você dar a sua opinião, abre um parênteses, aí você expressa a sua opinião. Certo? Quarto item. Antes
de pensar, saiba, antes de pensar, saiba o que vai falar. Amém? Ó, quando você for falar com alguém a respeito de um assunto, pensa bem se você conhece aquele assunto. Porque, vamos colocar assim, vamos trazer o assunto para a área religiosa. Testemunhas de Jeová. Bate lá nas portas da sua casa e vai falar a respeito de Jesus, que Jesus não é Deus. Que Jesus é um ser e que não é Deus. Jeová é que é Deus. Aí você vai discutir com essa testemunha de Jeová a respeito desse assunto. Só que você não domina esse assunto. Você vai se acabar. Você vai passar a maior vergonha. Você é capaz, não vai acontecer isso, mas você é capaz até de se converter para testemunho de Jeová, porque você é ignorante naquele assunto. E você se aventurou a falar a respeito daquele assunto. Então vai falar de alguma coisa, olha, ninguém é obrigado a saber de tudo. Porém, tem certas coisas que não dá para a gente opinar, porque não é da nossa área. Se o Antônio Carlos chegar para mim e falar assim, que o melhor cimento que tem para comprar é o CP320. Como é que eu vou ter conhecimento para discutir a respeito desse assunto com ele se eu não tenho conhecimento técnico? Não vai levar a absolutamente nada. Eu vou estar falando besteira. E já percebeu que é assim, ó, quando alguém está falando besteira, você sabe que a pessoa está falando besteira. Todo mundo sabe que a pessoa está fazendo besteira. Sabe por quê? Porque ela não tem argumento para contradizer aquilo. Por quê? Porque ela não se preparou bem. Então, ó, vai fazer uma entrevista, se prepara naquilo que você vai falar, no seu currículo, nos seus conhecimentos, aquilo que você estudou na escola, as suas notas, porque a coisa mais desagradável que tem é assim, ó, diante do entrevistador, ele pergunta assim, ó, qual a escola que você estudou? Rapaz, faz tanto tempo, olha, faz tanto tempo que eu estudei na escola que eu nem sei. Ainda lembra, eu também lembro. Então, saiba, domine o assunto que você vai discutir. Amém? Aqui eu achei muito interessante isso aí. Ó, você entrar numa discussão sem conhecer o assunto é a mesma coisa do que você entrar num campo minado sem saber onde tem a mina. Assim, ó, o campo está minado. Está aqui, ó, o campo minado, cheio de bomba. Eu não conheço. Ó, o que você vai fazer? Se você não conhece, fala, não, você está louco? Eu vou entrar nisso aí? Eu vou entrar nessa discussão? Eu vou entrar nesse... Eu vou não. Agora tem cara que é assim, não, eu vou. Eu vou. A primeira pisada já era. Então, ir levar um assunto sem conhecimento é a mesma coisa de que andar com campo minado. Alguém vai fazer uma pergunta que você vai ter resposta, aí vai ficar uma coisa chata. Porque assim, ó, se você está expondo alguma coisa e alguém te faz uma pergunta que você não conhece e você começa a enrolar, todo mundo percebe, rapaz, dali para frente é só prejuízo para você. Você vai falar, o cara sabe o que está falando. A pior coisa que tem é isso, é você olhar nos olhos da pessoa, a pessoa vai olhar para você, o cara não sabe o que está dizendo. É complicado, rapaz. E a saída é qual? Então, indicar a pessoa? Não. Ou falar, esse assunto eu não domino. Não, esse assunto eu não domino. Olha, tem pessoas que vão falar, tem pessoas que vão lá no escritório e falam assim, olha, eu quero fazer tal coisa, abrir empresa assim, assado. Eu falo, você vai fazer o seguinte, me dá o seu e-mail, que depois eu vou mandar os e-mails direitinho. Assim, eu não vou falar que eu não sei, mas eu não vou discutir com a pessoa, eu não vou explicar para ela uma coisa, eu vou falar besteira aqui. Então, me dá o seu e-mail, eu vou mandar o e-mail para você, daí eu vou lá no Google, vou lá, consulto direitinho, bonitinho, tal, os prós e os contras, aí eu vou passar a informação para a pessoa. Mas, assim, ó, o médico vai vir falar comigo, eu vou discutir com o médico, eu sou ignorante nisso. Nesse assunto, eu sou ignorante, eu não tenho competência. Eu não tenho competência para isso mesmo. Às vezes, tem alguns clientes que vão no escritório com um problema jurídico. Eles vão, eu sou advogado também, só que eu sou advogado na área tributária. Se fala de tributo, eu conheço. Agora, olha, tem assim, eu falo, olha, você me desculpa, mas assim, ó, mas eu sou incompetente para te responder isso aí. Eu não tenho conhecimento. Ah, mas você não é advogado? Não, eu sou advogado, só que para essa área eu não tenho competência. Acabou. Na PM a gente tem, quando faz os cursos, lá tem uma técnica de ensino, e eles, quando a gente não domina o assunto, que alguém fizer a pergunta e não souber na hora, a gente avisa, olha, ó, eu vou pesquisar e na próxima aula eu te trago a resposta. Acabou. Não tem problema nenhum.
Você entendeu? Ninguém é obrigado a saber tudo. Você vai falar, pastor? Não, pastor, né, é exatamente isso. Na realidade, a maioria das pessoas, e nós somos assim, de repente nos pegamos assim, temos uma certa dificuldade em assumir a ignorância. Porque palavras como ignorância, incompetência, assumiram já há algum tempo, né, só um lado negativo, pejorativo. Né? Então, assim, para muita coisa, eu sou incompetente. Todos nós aqui, para muitas coisas, aliás, talvez para a maior parte das coisas e dos conhecimentos de vida, nós temos as nossas incompetências, nós não temos uma formação, não fomos instruídos, não fomos buscar a instrução, não era uma área de interesse. E, quando nos comunicamos, fatalmente, uma conversa vai entrar em áreas de não domínio, de não conhecimento. E aí, o lado psicológico de uma conversa, justamente por causa dessa falta às vezes, de conhecimento, mas assim, de autocontrole, o desequilíbrio emocional, faz com que, obriga a gente a ficar falando, e às vezes não perceber que a gente está falando de coisas que nós não conhecemos. E aí, usando argumentos, às vezes até a gesticulação, para impressionar, porque normalmente se gesticula, se é muito, assim, suntuoso na conversa, quando normalmente você não está conseguindo, com argumentos, expressar a verdade. Então, se usa de artifícios, e isso é normal, né? Acontece. Agora, e aí, quando a gente não assume a falta de conhecimento, a gente enrola. Há muito mais dignidade. E é assim, você pensa que as pessoas não sabem que você está enrolando. A pessoa não sabe que está enrolando. Quando você começa a enrolar, a pessoa fala, lógico, enrolando. mesmo que a outra pessoa não saiba também, mas todo mundo percebe quando a gente não está falando com conhecimento. A gente está... Você quer ver, né? Que nem, por exemplo, eu, em futebol, eu sou um zero à esquerda, eu sou santista, mas para mim, ganhou, beleza, eu gosto de brincar. Às vezes eu encontro lá no bar, vai um pessoal, rapaz, eles começam a falar dos jogadores, que fulano estava no Cruzeiro, que voltou para não sei aonde, não sei o quê. Eu falo, rapaz, como é que esse cara conhece tudo? O que eu faço? Eu fico quietinho lá e deixo os caras discutir, o que eu vou falar? Eu sei brincar, eu sei zoar, mas quando entra nessa parte, os caras, tem um pessoal aí que é expert, que assiste aqueles debates lá na televisão, assiste todos. Agora, como é que eu vou discutir a respeito disso? Não tem como. Então, deixa eu ficar a minha, porque você lembra o Leonardo que jogou no Cruzeiro? Leonardo que jogou no Cruzeiro, rapaz, eu mal sei que é o time do Cruzeiro, que é lá de Minas Gerais. Leonardo, nem sei quem é. Porque é por ignorância mesmo, eu sou ignorante. Então, a gente fica quieto na nossa. Então, se você vai falar a respeito de algum assunto, olha, aprofunda naquele assunto, procura saber, estudar bem, pegar as palavras, porque tem palavras que na Bíblia, ou palavras que são substantivas da outra, que é complicado você falar. É complicado. Então, o que você faz? Vai lá no dicionário, pega o sinônimo daquela palavra e pega a palavra mais fácil que você pode falar, do que você tentar falar uma palavra e não conseguir de forma nenhuma. Certo? Então, sempre domine esse assunto que você vai expor. Quinto, não pintar na mente o diabo mais feio do que ele é. É assim, o diabo é feio? É feio. O diabo é horrível. Mas olha o seguinte, ele é aquilo. Não vai pintar ele mais feio do que ele é. Ele é feio. Ele é horrível. Mas ele não é mais feio do que você possa imaginar. De que jeito? Primeiro lugar, o que será que as pessoas vão falar? Como é que você quer adivinhar o que as pessoas vão comentar daquilo que você está expondo? Não tem como. Você não tem uma bola de cristal, então peraí. Mas olha, tem uns irmãozinhos aí no meio aí que, não vão com a minha cara. Eu estou vendo ali um rindo, o outro olhando para cá, o outro olhando para lá, o tique-tique, um conversando. Eu acho que eu não estou me dando bem. Eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa. Eles vão espalhar isso, eles vão fazer isso, eles vão fazer... O diabo é feio, mas está pintando o diabo mais feio do que ele é. Então, assim, quando você estiver expondo,
Não se preocupa com o que vão falar, porque você não vai conseguir adivinhar. Se você fizer isso, aí vai começar a entrar um medo maior no seu coração. Então é assim, ó, não pinta o diabo mais feio do que ele é. Certo? Ou seja, aí tem um exemplo muito interessante que é assim, ó, no livro que eu estava lendo. Teve um rapaz que ele tinha que fazer um trabalho e dentro desse trabalho tinha um assunto que ele leu num livro. E esse livro pertencia a um amigo dele. Ele falou, poxa vida, rapaz, eu sei que esse meu amigo tem esse livro. Eu vou pedir para ele. Aí acontece o seguinte, falou, mas esse meu amigo, ele é chato. Eu conheço ele. Ele não gosta de emprestar as coisas dele. E teve uma vez que eu emprestei um livro dele, fiquei um dia a mais, o cara me falou um monte, mas só ele tem esse livro. Eu vou lá pedir esse livro emprestado para ele. Mas no meio do caminho ele já foi pensando assim, chega lá, ele vai falar para mim assim, eu vou emprestar o livro para você? De jeito nenhum. Você já ficou com o meu livro, você fez isso e não sei o quê, e papapá. Ele foi no meio do caminho pensando, meu Deus, ele vai falar isso aí, eu vou passar a maior vergonha, eu vou chegar, tal. E foi se aproximando da casa do amigo dele. Daí ele bateu na porta da casa do amigo dele, ele estava tão assim, ele já tinha julgado, ele já tinha pintado de uma forma tal, que ele bateu lá na casa do amigo dele falou, e aí, tudo bem? Pois não, o que você quer? Pega esse livro aí, ó, e vai com ele para lá, que eu não preciso do seu livro. Você percebeu, ó, a precipitação da coisa fez com que ele pintasse o diabo mais feio do que o diabo é. Então é assim, ó, não se precipite, não tire conclusões apressadas. Tenha calma, tenha tranquilidade. O que tiver que você fazer, você vai fazer. Certo? Então, devagar. Oi. Pode falar, pode passar o microfone para ele aqui, seu Carlos. Pega o microfone aqui, ó. Aí fica gravado, é mais fácil. Isso. O problema do medo é o seguinte, eu fiz um trabalho na sexta-feira, o cliente aceitou, tudo certo, pagou, tudo bem. Mas para mim o serviço não ficou como eu queria que ficasse, né? E tem inclusive uma moça que eu tenho uma sociedade com ela mora no mesmo prédio, ela que indicou o cliente. Aí fui para casa meio cabrunhado, falei, esse cliente é capaz de reclamar com a minha sócia lá, né? E chegou hoje, ela ligou no meu celular, né? E eu não deu para... Falou, agora vai aparecer... Agora alguma coisa deve estar... O cara deve ter já visto... Já deu problema. Está reclamando. Mas não era nada daquilo. Aí eu retornei para ela, falei, e aí, Fábio, tudo bem? Tudo? Falei, só estou te ligando para te dar os parabéns. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, ó? Se você já se precipitou, assim, o que será que aconteceu? Calma, o que será que aconteceu o quê? Você só vai saber quando você atender o telefone ou você ligar para a pessoa. Porque você vai sofrer antecipadamente. E o que acontece, ó, quando você... então, mas na realidade é assim, ó, não, todos nós temos dentro de nós, assim, ó, um pessimismo que às vezes é pouco e às vezes ele é exacerbado, ele é exagerado o pessimismo. É assim, ó, por que a pessoa tinha que telefonar para o senhor para criticar? Por que ele fala, vai telefonar para mim para elogiar? Por que não? Porque dentro do coração já criou uma expectativa assim, ó. Ele falou assim, ele chegou e falou, mas não ficou do jeito que eu achei, não ficou perfeito, não ficou perfeito, não ficou do jeito que eu queria, aí a minha sócia, vai somando. A hora que a mulher ligou, aí falou, pronto, caiu a cortina da mulher na cabeça dela, o papel de parede soltou tudo, aconteceu algum desastre. E a mulher... já pediu dinheiro de volta, vai ajustar o cheque e vai dar um rolo lascado. Aí a mulher fala, parabéns, ficou muito bem feito. É assim, ó, é o exagero, entendeu? Assim, a imaginação pessimista que nós temos. Então, pensamento negativo. Então, assim, ó, olha, você tem que controlar tudo isso. Não pintar as coisas mais do que elas são. Ó, em hipótese alguma, olha, pode estar acontecendo um terremoto, mas é o seguinte, vai ter um monte de gente sobrevivendo. Vai morrer um monte de gente, mas ó, vai morrer um monte de gente, vai.
Você vai ter um monte de gente que vai sobreviver. E eu vou sobreviver a tudo isso. A atitude é otimista, não uma atitude pessimista. Ai, vai acontecer isso. Está acontecendo um problema no mundo, um problema econômico, vai me atingir. Não vai me atingir. Por quê? Porque eu sou um cara otimista. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer as coisas, eu vou lá, eu vou realizar, eu vou superar isso aqui e as coisas ruins não vão acontecer comigo. Certo? Exatamente. É o que aconteceu com o senhor que serviu de exemplo. Então, não vamos pintar a coisa mais feia do que ela é. Certo? Ótimo. Sexto, quando você estiver se comunicando, a coisa assim... É difícil você ficar pegando um lápis na mão assim, ficar com o lápis passando nos dedos, ou uma borracha, ou algum instrumento, você ficar manuseando ele, ou o botão da blusa mesmo, ou a mão no bolso mesmo. Isso aí são vícios. Ou pegar, eu conheci uma pessoa que ele ia pregar assim, ele pregava assim, colocava aqui o fio do microfone aqui, e ia falando, isso é vício. É assim, a pessoa está nervosa, então ela quer pegar, ela criou um vício assim, eu só me sinto seguro se eu tiver com uma caneta na mão. Só que a pessoa que está te ouvindo, ela é um apoio, mas não tenha isso, por quê? Na hora que você estiver se comunicando, falando, dizendo com alguém, a pessoa, ela está focalizada em você. É você e aquilo que está saindo de você. Se você pegar uma caneta na mão e ficar falando com a caneta na mão, os olhos da pessoa fatalmente vai desviar para a caneta. Então, todo aquele esforço que você está fazendo em querer transmitir alguma informação ou alguma mensagem, vai ficar focalizado naquela caneta. Então, fala canetinha, fala, ela não fala. Quem vai falar é você. Então, não cria esses vícios de forma alguma. Certo? Se eu estiver falando com você agora, você sabe que é muito importante a expressão verbal? O que você está vendo em mim agora? Relaxamento, cara. Isso é assim, é terrível. Demonstra para as pessoas que você é um cara relaxado. Que você está colocando os seus cotovelos em cima aí do púlpito, ou em cima da tribuna, ou em cima da mesa, quando tiver. A pessoa está fazendo entrevista, aí chega o que está entrevistando, fala, e aí? Não, tudo bem, pode fazer as perguntas. Eu falo, acabou. Esse não vai trabalhar comigo. É postura. Exatamente, é a postura. Não se apoiar sobre uma perna, outra coisa assim, mas eu estou falando aqui com você. Aqui, aí tá tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão aí? Tá tudo legal? Pá! Aí para aqui, dá uma quebrada pra cá, dá uma quebrada pra lá. Para mostrar, né? Você entendeu? Então, assim, se você estiver em pé, as duas pernas, elas têm que se apoiar, o seu corpo tem que ficar apoiado em cima das duas pernas, certo? Porque o resto é vício, é complicado, fica feio. A postura comunica, né? Seriedade ou não. Exatamente. Que essa postura assim, que a gente tende, né, a ficar com o braço cruzado, é analisado pelos psicólogos no momento de entrevista de uma recusa. Você está fechado, né? Eu achei interessante, né? Que até isso é analisado. Exatamente, tudo, Você quer ver uma forma de você não adquirir vício? Você está tenso. Você está tenso. Sabe o que você faz quando você está tenso em algum momento? Relaxa assim, mas você pega, por exemplo, faz isso aqui, mas não vai fazer toda hora, né? Faz uma vez. Você vai ver que você acabou de ficar relaxado. Então, isso pode fazer. Você pode fazer o seguinte também, Mas, logicamente, você vai fazer isso aí diante das pessoas, né? Na hora que você estiver se preparando. Alguma coisa assim, para você poder ficar mais relaxado. Aí dorme, né? Aí eu queria transmitir para você o seguinte.
Transmitiu Z. Z. Desmunhecar não pode, né? Sétimo. Pode pegar o microfone, pastor. É sabido, por exemplo, um caso muito conhecido é aquele jogador Sócrates que faleceu recentemente, de tanto beber, infelizmente, né, um homem inteligente, um baita craque, mas que se perdeu. O álcool era muito presente ultimamente na vida dele, porque ele andava em meios de comunicação, apresentava programas, comentarista aqui e ali, era muito convidado para falar de palestras, falando sobretudo daquela coisa da democracia corintiana. Então, depois que ele parou de jogar, ele começou a aparecer muito em mídia. E ele era um cara extremamente tímido, que não trabalhou muito o lado da comunicação. Não era um jornalista, não era um cara que tinha aprendido. Então, ele precisava de birita. Então, ele bebia muito. Então, a maioria dos programas que ele fazia, para poder expressar alguma coisa, ou ter coragem de sentar na bancada e ficar sendo filmado, ele enchia a cara. Então, na realidade, é um método, lógico, completamente desaprovado, mas que acaba, às vezes, a pessoa ela não toma uma bebida para ir, né, fazer uma entrevista, alguma coisa dessa. Mas ela acaba usando de coisas que a ajudarão, entre aspas, porque, imagina o Sócrates, quantas vezes eu vi ele dando entrevistas ou fazendo programa bêbado, falando nada com nada. Então, quer dizer, a comunicação... E a voz fica toda... e todo mundo percebe, então, cai no ridículo, e é aquilo que o senhor estava falando, certos gestuais, certa falta de postura, ou pontos de apoio, acabam, na realidade, comprometendo aquilo que você acha que está sendo útil, na realidade, está piorando ainda. Porque o pessoal olha para ele e fala assim, o cara bêbado, o cara está bêbado, o cara está bêbado. Então, era falta de preparo, talvez uma timidez, né? Alguma coisa que ele não foi trabalhar dentro com um psicólogo, com uma formação. Aquilo que é o medo, é assim, ó, o medo domina de tal forma que a pessoa fala assim, ó, eu só consigo, ela está se enganando, eu só consigo falar se eu beber. É um engano, na realidade é um engano. Né? E você precisa dominar esse sentimento de medo, certo? Sétimo lugar. Ó. Oi? Sétimo lugar. Então, nós estamos falando aqui... Vocês sentiram daí? É ruim, hein? Assim, ó. Tossir, pirraguear. Não dói no ouvido, ó. Não dói. Não, calma. Mas isso aqui, ó. Isso aqui é o medo, ó. É o medo, que, ó, todos esses aqui são sintomas do medo, ó. Esses aqui são sintomas, não, que você está resfriado, não é isso? Isto, ó. Assim, ó. Você está demonstrando nervosismo. Não. Se você tossir ou você pigarrear, as pessoas vai doer no ouvido. Sabe o que você faz? Tá nervoso? Respira. Respira profundamente. Hein? Volta naturalmente. Você já percebeu isso? Se você está numa dificuldade, se você respirar profundamente, seu pensamento, o seu domínio do seu corpo, dos seus atos, ele vai voltando ao normal. Ele vai voltando ao normal. Exatamente, mas é uma técnica. É uma técnica que você usa para você se recuperar. Porque, olha, vamos lá, eu estou falando aqui, ao invés de eu tossir, eu faço isso aqui, ó. Então, eu tenho uma mensagem para vocês, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês, mas eu estou nervoso. Eu falo, olha, eu vou falar... Não, agora se eu fizer isso aqui, ó. Eu tenho uma mensagem para vocês. Vai ser muito proveitosa. Vamos continuar? Ó, foi uma coisa natural. Sobrou um espaço ali, mas não ofendeu ninguém, ouviu de ninguém e tem a sequência, a lógica normal. Certo? Então, sem pigarrear e tossir. Amém? Oitavo. Agora aqui, ó. Mas, olha, eu tenho dificuldade em falar, em me expressar. Ótimo. Então, agora você vai procurar se comunicar e se expressar. Mas eu tenho vergonha. Ótimo. Agora você vai começar a se expressar verbalmente. Mas e se eu falar besteira? Ótimo.
Agora você vai começar a se expressar verbalmente. Isso chama-se prática. Eu estava até falando com a Marinês, né, eu estava conversando, eu estava falando, você lembra você quando você começou a dirigir? Aí era o seguinte, ó, você entrava no carro, acerta o retrovisor interno, acerta o retrovisor externo, acerta o outro, olha a direção, olha o câmbio primeira, depois a segunda, pisa na embreagem, pisa no breque, cuidado para não pisar no breque junto com a embreagem, porque senão o carro vai morrer, pisa no acelerador, quando tiver no ponto certo, você engata a segunda, eu não sei o quê, você olha para fora, você olha para dentro, você conversa com rapaz, é tanta coisa que tem que chegou um momento na nossa vida que é assim, ó, eu não sirvo para dirigir. Ah, não, meu, tem que fazer, engatar, faz não sei o quê, olha para cá, olha para cá, mas eu não vou conseguir de jeito nenhum dirigir, é uma dificuldade terrível, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum, mas você vai e pega o carro a primeira vez e vai, acerta o retrovisor, senta, aí assim, ó, tudo é desculpa para não dirigir, assim, ó, acerta o banco, esse banco não está bom, o banco está bom, esse banco é para não dirigir, esse banco não está bom, tá difícil, tá dor nas costas, dá não sei o quê, dá isso, dá aquilo, mas aí chega uma hora que fala assim, ó, eu vou. Aí engata a primeira, aí você olha para o retrovisor, o carro morre. Aí você, não é verdade, isso aconteceu comigo, acontece com quem dirige. Mas o que acontece? A primeira vez você vai, você pega, dá aquela rateada. Mas aí no outro dia você pega novamente o carro, aí a rateada já não é tanto, aí você já começa a engatar a segunda, aí você começa a engatar a terceira, aí chega uma hora que é assim, ó, você nem lembra que tem retrovisor interno, você nem lembra que tem retrovisor externo, você nem lembra que tem câmbio, você nem lembra que tem marcha, você nem lembra de nada. Por quê? É tudo automático. Por quê? Por causa da experiência. Você vai repetindo, você vai errando e você vai se corrigindo. Então é assim, ó, se expressar corretamente é uma experiência. Cada vez que você ler um texto, cada vez que você vier aqui à frente, cada vez que você falar alguma coisa, cada vez que você abrir o culto, cada vez que você fizer uma entrevista, cada vez que você se comunicar com as pessoas, cada vez que você vai fazendo isso, você vai ficando mais experiente, você vai ficando mais maduro, você vai aprendendo a cada vez mais. Então é assim, ó, se expressar verbalmente é treinamento e repetição, certo? Muito bem. Aqui, ó, da mesma forma, mesma coisa. Então, ó, esses 8 itens que tem é para você dominar o medo. Então, olha, não tenha medo. O que nós vamos falar na próxima aula são outras técnicas. Mas é importante hoje, nessa aula de hoje, você saber assim, ó, bom, em primeiro lugar, eu não sou o único que tem medo. O pastor tem medo, o pastor Lucas tem medo, o Wagner tem medo, todos nós temos medo. Primeira coisa, faz parte da nossa vida. Um pouquinho de medo torna-se você muito prudente. Segundo lugar, o medo não pode dominar a sua vida em nenhuma área. Na hora que você vai se expressar, o medo não vai poder brecar você, de forma alguma. Porque você vai na entrevista, você vai fazer a primeira entrevista, se der algum gafe, algum problema, você vai fazer a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Terceiro lugar, você não vai adquirir nenhum vício como fuga daquilo que você está falando, para não desviar a atenção da pessoa, do seu assunto ou de você, daquilo que você está falando. Certo? Então, ó, hoje foi só essa aula. Nós vamos parar por aqui e eu espero que vocês assimilem isso. Isso tudo que foi falado aqui, que você assimile, que durante essa semana aqui você esteja lá pensando nesses 8 pontos que nós falamos aqui, tá certo? Nessa prática, na prática, que você vai praticar, que você vai falar. Por quê? Porque na realidade é o seguinte, esse curso de expressão verbal não vai ficar só numa teoria. Agora eu já sei quem é que está aqui, né? Então eu posso falar. Não vai ficar só numa teoria. É assim, ó, você vai ter uma grande oportunidade de 5 minutos você vir aqui à frente, diante de nós, com exceção do pastor e da pastora, que não precisam disso. Mas durante 5 minutos, você vai vir aqui e você vai trazer uma mensagem, ou um diálogo, ou uma história, não importa o que você vai fazer. Mas durante 5 minutos você vai fazer isso aí, porque é prática. Você vai praticar. Beleza? Agora eu vou abrir espaço para que vocês possam
tirar as dúvidas a respeito daquilo que nós falamos, de alguma experiência. Então está aberto. Se vocês quiserem discutir ou falar, não há problema algum. Alguém aí quer falar, seu Carlos? Pode falar, pega o microfone. Pode pegar o microfone e falar no microfone que ele está gravando. Agora é a Francisca. Foi domingo que eu orei pela família, né? Então, na oração de manhã, eu estava falando com a pastora Marisa. Pastora Marisa, eu estou preocupada demais, porque quantos anos que eu estou dentro da igreja, eu não sei falar bonito, sabe? Eu não sei assim, pregar que nem o pastor, que nem os irmãos que vão lá falar sobre o dízimo, a oferta, né? E você sabe que, olha, 9 anos que eu estou congregando, eu nunca pensei, mas eu estava até pensando, eu acho que eu nem vou mais para a igreja, porque eu não cresço, sabe? Ninguém me chama para orar, para fazer nada. Mas será que eu não estou apto mesmo? Acho que não, viu? É o medo, né? Claro. Aí eu falando para a pastora Marisa falou assim, vai se preparando, porque se um dia o pastor Wilson falar assim, irmã Francisca, vem orar pela família. Eu falei, pastora, eu não falei isso não, já me deu foi um gelo, só da senhora falar, se um dia ele vai me chamar. Aí, tudo bem, fiquei no curso bíblico, né? Depois aí estava passando louvor, o pastor Wilson estava sentado atrás de mim, aí ele fez, irmã Francisca, a senhora pela família. Chegou a sua vez. No mesmo dia, né, eu falei assim, oro? Claro que eu oro. Olha, eu não achei que eu não ia sentir medo, né? Mas a hora que eu subi assim, nossa, fiquei nervosa, viu? Eu falei assim, Espírito Santo, me ajuda, que não seja que esteja falando. Dentro de mim eu falando, não está conseguindo sair nada. Né? Aí eu comecei a orar, acho que dei uma desenrolada, né? Que a pastora falou, no começo você ficou nervosa. Mas depois eu vi que o Espírito Santo estava agindo na sua vida. Eu falei assim, para a gente realmente calar a boca da gente, né? Porque Deus provou que não é assim, não é por aí, né? Aí eu pensei que eu não ia ter uma oportunidade e Deus já estava preparando isso aí para mim. Eu teve uma vez, lá na igreja do Copan, e o bispo Douglas, ele chamou um dos presbíteros para estar trazendo uma palavra bem rápida lá na frente. Olha, e esse amigo meu, que hoje ele é pastor, né? Então, chamou, por favor, vem cá, você vai trazer a palavra. A hora que ele chegou na frente assim, ó, ele pegou o microfone assim, ele olhou para as pessoas assim, para você ter uma ideia do que o medo faz. Ele olhou assim, aí olhou, sabe, imagina o Copan, né? Imagina o Copan em vigília. Não, abram aí. Aí o bispo Douglas, né, chegou perto dele assim, daí ele colocou aquela... orar assim, daí o bispo falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum, vou chamar a irmã aqui, a irmã vai vir aqui, vai orar, tal, não sei o quê. Acabou, a credibilidade dele acabou, eu não sei como é que está hoje, mas, olha, o medo assim, tomou conta da vida dele, que se você imagina, presbítero Marquinhos, o pastor presbítero Marquinhos, por favor, vem aqui na frente, que o senhor vai orar pela família. Você imagina, a igreja cheia, e o Marquinhos lá na frente, lá, de repente, dá um branco nele, fica nervoso e começa a chorar. Acabou. Agora, para você recuperar tudo isso aí, nunca aconteceu com o Marquinhos, ele fala muito bem, né? Ele já aprendeu bastante coisa também. Mas assim, mas você imagina a credibilidade dele. Então é assim, o medo, ele precisa ser dominado em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Mas na hora de você se expressar verbalmente é mais complicado, realmente é mesmo. Por quê? Porque depende daquilo que você vai colocar, se a pessoa vai receber ou não. Mas o medo não pode dominar você de forma alguma. Certo? Oi. Pois não. É isso. Exatamente, olha, é aquilo que o Beto estava falando, olha, se você vai falar de alguma coisa que você não tem conhecimento, aquilo que nós falamos, você está andando num campo minado, é melhor você não falar. Não, peraí, não, tem situações, uma coisa é assim, eu vou chamar alguém aqui para a pessoa orar pela família lá em cima, nós estamos num ambiente de família, nós somos irmãos. Então, e aí vai a dica. Então, assim, o pastor chama, ou alguém chama, a pessoa para orar pela
Orar pela família. Nada mais do que isso. Então, na realidade é isso. Então, uma oração pela família, a gente vai orar. Poderá ser que a primeira, a segunda, a terceira, seja uma oração um pouco mais simples, sem muitos ingredientes de palavra de Deus. Mas aí o que o pastor falou, a gente tem que começar em algum momento, né? E as primeiras sempre serão difíceis, mas é o conteúdo dessa lição de hoje, desse ensinamento de hoje. Nós não podemos nos deixar ser dominados, nem vencidos pelo medo, e esse medo põe a fim ao início de uma carreira. Exatamente. Então, se todos nós aqui, tivéssemos criado um trauma, no primeiro tombo, nenhum de nós andaríamos. Nenhum de nós estávamos gatinhando até hoje como crianças. O gatinho se arrastando. Né? Então, a criança é tão pura que ela cai, ela levanta, e imediatamente ela já começa a andar de novo. Cai, ela levanta, e imediatamente. Então, ela é destituída, na realidade... Do medo. Do medo. Porque o medo é um sentimento. E essa semana a gente estava até falando em batalha espiritual, e o sentimento é uma informação que o cérebro manda. Né? O cérebro produz uma informação e essa informação vem medo. Então, ele está preparando você, e ele sabe que você tem um desafio diante de você. Então, o medo te prepara. O medo é como o senhor disse, todo mundo, absolutamente todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Só que é o grau inicial de um medo que te faz entender, eu preciso de domínio, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de uma técnica, eu preciso me postar bem. Então, o medo desperta toda essa gama de ações, né, que vão me fazer ajudar a me expressar melhor. Então, pastor, assim, lá no Copan, foi a primeira experiência que eu tive de altar e que foi a mais traumática, porque eu amarelei lá no Copan também. O pastor Silvio me chamou, o bispo Silvio me chamou, o senhor lembra dele? O bispo Silvio me chamou para orar pela família, irmã. A primeira oração, a senhora foi 200 vezes melhor que eu, na primeira oração que fez dentro de igreja. Porque a primeira oração que eu fui fazer, tinha umas 500 pessoas na igreja, né? E assim, e não tem diferença, pastor. A gente às vezes acha que falar para uma pessoa e falar para 500 tem diferença. Na realidade, não tem. Quando a gente domina o medo, é a mesma coisa. Então, assim, eu fui orar pela família e não, absolutamente, eu subi lá, eu esqueci quem eu era. Eu acho que se alguém perguntasse meu nome, eu ia dizer, eu não sei. Sumiu tudo. Irmã, então eu tinha um problema seríssimo de timidez e eu tive que lutar. Então, assim, eu tenho um monte de vício, eu tenho um monte de coisas que eu preciso acertar para corrigir. Em termos de comunicação, eu tenho consciência disso. Mas, assim, mas eu consigo me comunicar. Agora, irmã, no começo, eu tinha uma timidez tão grande, eu ainda sou muito tímido, é que a gente se supera. Aí vem aquilo que o pastor falou. Nós entramos é o imaginário, num patamar de imaginação que você se vê fazendo. Porque se você parar um segundo para pensar racionalmente, você não faz. Então, assim, aí vem o imaginário. Então, a gente vai progredindo. Só que o começo é duro. Então, a gente precisa superar e não nos deixar vencer. E ir para o segundo. É verdade. E ir para o terceiro. Agora, vocês imaginem assim, se você tivesse lá para orar pela família e você resolvesse ler um salmo e aí se complicou assim, ó, e complicou. Aí o assunto você não domina. Então, você for orar pela família, ora pela família, Senhor, pode ser até assim, Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, amém, glória a Deus, aleluia, acabou. A mensagem chegou. Você fez isso, acabou, ponto final. Agora, digamos que você queira fazer mais, olha, aí começa, se perde no meio do negócio, aí vira uma coisa. Pois não, Marquinhos? Eu queria comentar o seguinte, são coisas que acontecem na nossa vida. Eu li num livro que o medo ele causa a fuga, a paralisia ou o ataque. Só comentar aqui algumas coisas, né? Em alguns momentos a gente tem, exatamente como a pastora Roseli falou, tem os três. Quando eu tinha aproximadamente uns 7, 8 anos de idade, antes disso eu ficava sempre planejando, se acontecer isso eu vou fazer aquilo, se acontecer aquilo eu vou fazer isso. E uma coisa que vinha sempre na minha mente é coisas de criança. Se vier um ladrão, eu vou bater nele. Se vier uma pessoa na minha frente, eu vou pular para cima, vou brigar. E numa ocasião, a minha mãe foi assaltada. Eu estava voltando para a casa da feira, ela segurando a sacola dela, e o ladrão apontou a arma para a cabeça dela. Quem diz que eu conseguia fazer alguma coisa? Eu fiquei paralisado, não conseguia fazer nada, travou. E aí a minha mãe teve
o medo causou nela o ataque. E aí ela pegou a aliança, pegou o que ela tinha e jogou longe. Enquanto o ladrão foi lá pegar, nós fomos caminhando. É automático algumas coisas na nossa vida quando a gente recebe um convite, mudando um pouco do assunto. Quando o pastor fala, presbítero Marquinhos, vem aqui na frente. Automaticamente, quando você ouve o seu nome ser soado, o seu coração dispara, a sua mão começa a suar, os seus lábios começam ou tremer ou ficar seco, isso é automático. Exatamente. E aí, o que acontece? Logo no início, quando alguns momentos, a pastora Elizabeth, o pastor Lucas, o pastor Jorge, o pastor Wilson começou a me chamar, vem à frente, oração pela família e tal. Isso foi normal, até para eu ouvir, até aqui à frente, sentar nessa cadeira, mandaram mensagens para o meu cérebro dizendo, você quer falar? Eu vou lá na frente. A boca começa a palpitar, o coração começa a acelerar um pouco mais, até você pegar o microfone. E aí você começa a deslanchar e falar sem tremer a voz, falar automaticamente, se movimentar suavemente, como o pastor falou. E aí o que acontece? Em alguns momentos, quando me foi chamado à frente, isso vem de mim. Eu começo a ficar vermelho. Então é algo que eu tenho. Então eu posso até estar vermelho agora, quem olha para mim. As pessoas no meu trabalho... Está começando a ficar. Mas eu me sinto vermelho. Então, eu estou contando experiência para vocês. No meu trabalho, quando eu vou conversar com alguém, eu começo a ficar, sobe um vermelho. E aí eu aprendi em vários cursos, domina isso. Tá vermelho? Continua falando, todo mundo vai olhar para você, uma hora vai passar esse vermelho. Fica tranquilo. São as defesas que o organismo tem. Exatamente. E aí hoje, eu fico vermelho, continuo vermelho. Só que quando eu começo a deslanchar, a conversar, vai sumindo, vai ficando uma coisa natural. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Mas é isso mesmo. Mas tudo isso aí é perfeitamente controlável. Mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? A própria Bíblia diz que assim como o homem cogita em seu coração, assim ele é. Então, se nós, no momento de desafio, olhamos para dentro da gente e dizemos, não dá, o coração pensou, não dá, realmente não dá. Não vai dar. Mudando um pouquinho, eu não sei se vai abordar esse assunto, né, nas demais, mas eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade na comunicação, que é ouvir, que também faz parte da comunicação, ouvir. Eu tenho uma tolerância muito pequena em relação assim, a pessoas que demoram demais para falar o que ela precisa falar. E casei com eu. Então, eu, assim, em meia palavra, eu me explico, eu já defino o que eu quero, eu sou bem objetiva, né? E eu não tenho, assim, às vezes eu pego irmãs, né? Que às vezes, assim, para falar um pedido de oração, a pessoa dá uma volta. E eu já me peguei, pastor, assim, minha mente viajando. Eu já entendi o que a pessoa quer e a pessoa está ali falando. Há momentos que eu vejo só o lábio da pessoa, porque eu já não estou ouvindo mais nada. E é um problema meu, que eu tenho que... Mas não eu não tenho tolerância para ouvir. Não, mas, na realidade é assim, a nossa mente, ela tem um limite, assim, de assimilar as coisas, de absorver as coisas. Então é o seguinte, se a pessoa estiver falando muito tempo, um monólogo com você, e você automaticamente assim, você já entendeu a ideia. Isso. Agora a pessoa está falando, você não dispersa. Dispersa isso aí. Isso aí. Não, isso aí não. Mas isso aí na realidade é assim, o nosso cérebro cientificamente é comprovado o seguinte, nosso poder de absorção de informações é no máximo 40 minutos. Passou dos 40 minutos, o nosso cérebro ele vai devagar, ele vai ficar olhando para outras coisas. Ele já entendeu. A capacidade de concentração dele acabou. Dali para frente, ele não absorve mais. Mas isso aí é cientificamente comprovado a capacidade do nosso cérebro. Por quê? Nós estamos num ambiente fechado, nós não temos paisagem, nós não temos nada que possa fazer com que a gente relaxe mais. Então, o que acontece? Você não vê que tem púlpito que é o seguinte, eles colocam uma nuvem, dá aquela sensação de paz, justamente por causa disso, para a pessoa poder assimilar melhor aquelas informações que são passadas.
Mas isso é cientificamente comprovado. Mas não é só a senhora. Achava que o problema era Não, meu. não. Todos nós, ó, todos nós temos essa dificuldade. Não tem, isso é inerente ao ser humano. E não tem eu me como. sinto, assim, muito curta, né? Às vezes o Will fala assim, nossa, você é curta e grossa, assim, porque você entende, é muito rápido o negócio, né? Então eu falo, meu sabe que é a percepção. Pessoas assim, entendeu? Não tinha conversa no mundo. Então, assim, é só um sinalzinho, já resolveu a vida, o filho já está criado, já se ganhou dinheiro. Então, assim, lógico que tem a tolerância, lógico que tem. Mas, assim, é só que, na realidade, a comunicação, ela é feita de duas... O problema dessa comunicação é que quando a pessoa... Não. Isso a gente está 20 anos casado, a gente já resolveu isso. Se não tivesse resolvido, já tinha dado uns tapas, né? Mas é o seguinte, o problema, pastor... Não, ótimo. O problema, no meu ver, é que a comunicação, é como o senhor disse no começo, tem o receptor e tem o comunicador. E o comunicador. Então, quando o comunicador não vira em nenhum momento o receptor, e eu faço a minha culpa, eu falo muito. E, às vezes, eu tenho dificuldade de ser o receptor. Então, torna desinteressante a conversa. Por quê? Porque só um fala e um só ouve. Então, no caso de um pastor, normalmente, você mais ouve do que fala. Você fala na hora certa. No aconselhamento, 70% do tempo é ouvir. E depois, os 30%, você trabalhar em cima do que você ouviu. Porque aí, né, então, é um pouco de... Outras atividades. O psicólogo. Já imaginou um psicólogo sem paciência de ouvir. Então, mas uma análise não passa de 1 hora. Não, então, o psicólogo, pode ver, ó, quando você vai num psicólogo ou num psicanalista, um psiquiatra, o tempo máximo sessão é 50 minutos. 50 não minutos. passa disso porque Exatamente. ele não consegue absorver mais do que aquilo. E tem muitos que fazem o seguinte, gravam, vou gravar aqui, porque não tem como. Faz parte, na realidade, da biologia mesmo, né? É característica do ser humano. Mas nós vamos estar falando a respeito disso daí mais para frente, não há problema algum. Vamos estar falando, vai ser muito bom, vai ser muito produtivo para todos nós. Então, ó. Viu? Mas na realidade, tudo isso aí, pastor, não é uma característica só da senhora, tá? É daquele que é o receptor. O receptor, depois que, o receptor é assim, depois que ele assimilou a mensagem, tudo que você falar não vai acrescentar em nada, é assim, aspas. Pois não, Francisco. Olha aí. Tá. Certo? Não. Mas, na realidade, viu, Francisca? Na realidade, Francisca, é assim, você também agora sabe, todos nós que estamos aqui, nós aprendemos um pouco mais. Você aprendeu que não é pelo muito você falar, mas é por você ser objetivo naquilo que você quer. Por quê? Porque você sabe que a pastora não vai conseguir ficar 1 hora te ouvindo falar, que ela não vai aguentar. Hoje você sabe. Você quer ver, Mas o problema todo, o grande problema é assim, quem é que vai falar mais? Porque vai chegar uma hora que um vai querer falar mais que o outro. Vocês querem ver uma coisa, a Rafaela gosta de falar, a Rafaela, minha filha, ela gosta de falar. Fala. Meu, aí você, Rafaela, nossa, como você fala, a gente fica até tonto. Aí nós fomos numa festa uma vez, aí chegou lá, tinha um rapaz, que aquele menino falava, e ele chegou, pá. A Rafaela faz assim, eu não aguento. Falei, tá vendo? Você tá vendo? Quando você fala demais e fala que você fala demais, você não ouve. Agora você aguenta. Ela fala assim, ai, é ele. Mas é exatamente por causa disso. Não. E às vezes, assim, ninguém nunca falou isso, por exemplo, com uma pessoa, ou nunca foi abordado.
Tá certo. Agora é assim, ó, quer ver? Ó, você quer ver uma coisa, ó? Marquinho, não, a sua capacidade de assimilar, quanto tempo que é? Você consegue ficar 1 hora ouvindo a pessoa falar? Não, então nós estamos aqui, ó. Aqui é uma aula que nós estamos falando. Então, cada um. Ou será que é só... Não, então, exatamente. Não, eu já passei, só que vocês aqui, ó, nós estamos interagindo, então é diferente porque você tem essa oportunidade. Mas quando é um monólogo, é diferente. Tá, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Oi. Deixa eu falar uma coisa Nilton. aqui. Oi, não, Nilton. Depende da posição que você está. Ela é uma pastora. Então, o princípio é que a pastora tem que ouvir mais, porque a pessoa que chega numa pastora para se abrir, ela quer ser ouvida. Então, depende da situação, ouvir mais, falar menos. E quando isso se torna um hábito, aí você corta, né? Aí é sabedoria. Então, é um defeito, às vezes, você já cortar de cara, porque você está cheio de outros problemas na igreja, e, às vezes, vem uma pessoa, né, abrir o coração e você já está carregado e... Então, mas na realidade, ó, aí é o seguinte, ó, é sempre bom isso, porque, ó, é sempre bom a gente ter essa discussão, porque, assim, muitas vezes, nós estamos só como aquele comunicador. Nós nunca nos colocamos no receptador. Aí é que começa a mudar. O comunicador, e o comunicador é assim, ó, o comunicador, ele entende o público que ele está levando a mensagem. Ele já analisou, ele já estudou, ele já viu. Então, aí ele passa a ser um receptor. É diferente. E o receptor, ele aprende mais do que o comunicador, viu? Por experiência própria. Funciona, sobretudo, no aconselhamento. A gente faz muito aconselhamento, então a gente acaba aprendendo as coisas. Então, quando você gasta um tempo ouvindo, você depois, com poucas palavras, você resolve. Porque quando você ouviu, você entendeu, e aí quando você, então, entra na tua parte de ensinar ou aconselhar, as palavras já são mais diretas, porque, na verdade, você já constituiu, em ouvindo, você já constituiu o argumento, ou bíblico, normalmente no aconselhamento na igreja é bíblico, né? Você já tem o entendimento do qual é o versículo, qual é a situação, qual é o argumento espiritual para poder. Então, quando o contrário, só vai prolongar, porque se a gente não para ouvir um pouco, você não vai conseguir, depois, com argumentos, matar logo aquele problema. Então, aí vai virar um tempo. Então, ouvir diminui, inclusive, o tempo de falar, porque ele é mais objetivo, ele é mais contundente. Não, é justamente isso. Ó, mas aí é que é o importante. O importante é essa conclusão que nós chegamos. Ó. Nós, hoje, vocês se colocaram no lugar do receptor, e eu fui o comunicador. Se eu continuar falando aqui por mais 15, 20 minutos, vocês vão se esgotar de mim, não tem como. Por mais interessante que o assunto seja, acabou. O que a gente está fazendo agora? A gente está discutindo, a gente está debatendo. Aí sim, você pode ficar debatendo a noite toda, durante horas, por quê? Porque está interagindo. Exatamente. Ah, aqui o Tico caiu lá de cima. Aí mesmo. Ainda bem, senão... Não, entendeu? Então, na realidade, tem mesmo o princípio de tolerância, né? Tem. Mas isso aí nós vamos aprendendo nas outras aulas também. Mais alguma dúvida? Não? Tudo bem? Sem problemas? Nada mais? Então, você viu só? Agora hoje era ele que estava cochilando. Eu falei, eu tô mal.